Boa noite, aqui é o professor Suzuki, a disciplina é Gestão Financeira e Orçamentária 2. Hoje são 11 de agosto, iniciamos às 18 horas e 50 minutos, aguardando a entrada dos alunos. Vocês viram que a administração, né, ela trabalha com quatro elementos básicos, né? O planejamento, organização, direção e controle, né? Todo administrador, ele precisa entender, mas eu acho que ele precisa mais praticar mesmo, né? O que é planejar? Quando você pensa em planejar, o que vem na sua cabeça? O que é planejar? Hein, pessoal, o que Ideia é de planejar? pensar antes de agir, professor? Muito bem, Alexandre, show de bola. Isso mesmo. Planejar é quando você pensa antes de agir, certo? Bora planejar uma viagem? Que perguntas vocês vão me fazer? Vamos fazer um planejamento, vamos planejar uma Senhor viagem. que paga? Você Se eu pagar, a gente começa. já está perguntando os cursos. Que mais? Logística. Logística. A gente vai de quê? A gente vai de quê? A gente vai para onde? A gente vai quando? A gente vai para onde? Para onde nós vamos? Vai? Que período a gente vai? A gente vai no período de quantidade férias, de pessoas. Quando nós vamos? Que mais? Vai ter comida? Quantidade de pessoas, o que a gente vai levar? Quantidade de Onde pessoas. a gente vai ficar? Aonde a gente vai ficar, né? Tá faltando outra coisa, tá faltando coisas importantes ainda. Tá faltando algumas perguntas importantes. Orçamento, grana, money, boró. Quanto vai custar? Não, tá faltando, sabe o quê? Qual é o objetivo da viagem? Peraí, tem que ter objetivo? A gente só sabe, professor. Não, Alexandre, a gente vai para um congresso ou a gente vai passear? Realmente, é profissional ou não, né? Essa viagem, esse passeio é profissional? Né? Nós vamos para um congresso? Cara, vai para um congresso, você vai contra a cabeça. Vai com outra roupa, outro maquinário. Nós vamos passear. É outro esquema, né? É outro esquema. Então, tudo isso que vocês falaram faz parte do planejamento. Por exemplo, quando você planeja uma viagem, eu pergunto para vocês, a passagem sai mais cara ou mais barato? Planejando com antecedência é muito mais barato. Com certeza. Planejando com antecedência, né, Bruno? Isso é muito mais barato. Agora, se vai planejar... eu já vi, por exemplo, Belém, Fortaleza, sem brincadeira, pessoal, R$200 na promoção. R$200. Mas se você vai comprar uma passagem... Eu vi para Gramado, estava 3.400 uma passagem para Gramado, professor. Mas se você compra para amanhã... Eu vi a mesma que era... Sim, pode falar, diga. Eu vi que para Gramado estava 3.400, mas daqui para Miami era 2.800. Miami é mais barato do que aqui no Brasil. Isso mesmo. Marcelene está falando que ela veio de Curitiba, pagou R$270. E o que o Alexandre falou, e o que o Alexandre falou é verdade, cara. Se você faz com planejamento... meu amigo, ele pegou uma promoção para Miami e ele pagou R$1.200 ida e volta. Presta atenção. R$1.200 ida e volta e ainda parcelou no cartão de crédito em 10 vezes. Ele nem sentiu. R$120 nem sentiu. Ixi, ele adorou. Ele não conhecia... Vou ter que perguntar. Foi antes da pandemia, né, professor? Ele não conhecia os Estados Unidos. Ixi, Maria. Ficou apaixonado lá. Pegou hotéis baratos. Como ele fez tudo com antecedência, com planejamento, você já faz a reserva no hotel, você já reserva o carro, você já faz o roteiro da viagem, você já sabe qual é o restaurante que você vai comer, você já sabe, se você for no parque da Disney, você já compra o passaporte, cara, né?
você consegue, através da internet, já visualizar o mapa, o local. Não tem como você se perder. Não tem como você se perder. Então, planejamento, ele é muito importante. E olha, observe, o Brasil é muito ruim em planejamento. O Brasil é muito ruim. O Brasil é muito ruim, cara. Culturalmente falando, eu também sou brasileiro, pô, né? Mas, por exemplo, um país que é muito bom de planejamento é o Japão. O Japão é muito bom de planejamento, tá? Todos aqueles estádios olímpicos já estavam prontos muito antes de 2020. Só que ninguém planejou que nós iríamos ter uma pandemia, né? Ninguém planejou que nós iríamos ter a Covid-19, uma pandemia, uma crise sanitária de todo o planeta. Ninguém planejou, não é? Aí, pela primeira vez, os Jogos Olímpicos foram adiados. Né? Então, isso aí pegou muita gente. Ó, pessoal, muita empresa quebrou porque não tinha planejado. Vocês acham que as empresas tinham se planejado que iria ter uma crise e o cara ia ficar parado um ano e meio? Não. Nós não planejamos. Aliás, não é só nós, não. O mundo inteiro, né, não se planejou. Tá certo? Tá? Então, o governo brasileiro, não estou falando de política, estou falando de planejamento. O governo brasileiro se planejou para comprar vacina? Sim ou não? Hein? Não em caixa alta. Não. O governo brasileiro não se planejou. Certo? A Pfizer ofereceu para o Brasil, quanto mesmo? 70 milhões de doses. E o Brasil esnobou. Esnobou. Ah, agora para ganhar propina, não, né? Para ganhar propina era rápido. Certo? Ok? Esse da Covaxin, tal, era rápido. Mas para fazer as coisas direitinho, conforme a lei, maior. Cara, isso infelizmente é cultural. Quando nós tivemos a Olimpíada no Brasil, no Rio de Janeiro, tá? O pessoal atrasou de propósito. Por quê? Porque quando chega um certo limite emergencial, eles liberam as licitações. Libera a licitação, cara. E aí, corrupção corre solto, meu amigo. Entendeu? Eles criaram uma legislação específica? Tanto para as Olimpíadas quanto para... tanto na Olimpíada como na Copa do Mundo. Cara, é triste, né? Muito triste. Bom, então, planejar é pensar antes. O que é organizar? O que é organizar? Você se considera uma pessoa organizada? Bruno, você é organizado, Bruno? Professor, eu me considero. Por incrível que pareça. Pois é. O que é uma pessoa organizada, Bruno? Tá, vamos lá. É a gente encontrar modos e soluções de fazer com que o planejamento dê certo. Certo. Então, você é um cara organizado. O seu quarto está bem organizado? Seu guarda-roupa está bem organizado? No momento, não. Não. No momento, não. Enfim, a hipocrisia. Pessoal, as mulheres são organizadas. Quem é mais organizado, homem ou mulher? Hein? Quem é mais organizado, homem ou mulher? Mulher, 1000 vezes. Geralmente é mulher, né? Geralmente a mulher é mais organizada. Mas tem mulher que é desorganizada ou não? Tem, né? Tem homem que é super organizado também. Tem homem que gosta das coisas tudo direitinho, no seu devido lugar, né? Então, por exemplo, quem é que organiza bem o seu... O que quer dizer organização do tempo? Já ouviram essa expressão? Ou que a pessoa organiza o tempo. O que quer dizer organizar o tempo? Professor, dividir de maneira que dê para se fazer tudo. Muito bem, show de bola. Então... Tudo possível, né?
Uma definição de organizar é dividir, organizar é dividir o tempo, é dividir tarefas, né? Você vai fazer um trabalho em equipe, vamos organizar. O que quer dizer organizar? Vamos delegar, vamos dividir as atividades, dividir as tarefas. Eu seguro Certo? cartaz. Então, pronto. Então, aí você organiza. Então, organização é muito... O administrador tem que ser uma pessoa organizada, né? Ele tem que ter uma pasta que guarde todos os documentos, para que você possa não perder prazos, cumprir os prazos. Então, a organização é muito importante, né? O terceiro item é dirigir, né? Dirigir, né? Ou então liderar, que é um termo mais recente, né? Não tão antigo assim, não tão novo, mas o pessoal... O que é direcionar, né? É focar naquilo que é mais importante. Então, você vai dirigir, vai alocar os recursos naquilo que tem que ser alocado. E, finalmente, controlar. Alexandre, o que quer dizer controlar? O que quer dizer controlar? O que é controlar, galera? Não é o controle remoto, não. Não estou sabendo dar uma definição. Pior que é óbvio, mas eu não estou sabendo dar uma definição. Quem é que pode... Ídida, você está ouvindo a gente, Ídida? Sim. O que é controlar, Ídida? O que é controlar? Ígida, você tem namorado? Ou você é casada? Nenhum nem outro. Ah, nenhum nem outro. Então, você está disponível? Você está disponível? Hã? Sim. Ah, muito bem. Mas quando você tinha namorado, você controlava o seu namorado? Dá para controlar namorado? Dá para controlar namorado? Não. Não, né? Alguém tem filhos aqui na sala? Alguém tem filhos aqui na sala? Tamo junto. Você tem filho, Bruno? Sério? Tenho, professor. Não Fazer sabia. 32 anos, comecei cedo. Quantos anos tem seu filho? Rafael, 11 anos. Você E a controla Laurinha o Rafael, Bruno? A gente tenta, professor. Principalmente nessa pré-adolescência ficar complicado. É difícil, né? Vocês acham que o empregador consegue controlar o empregado? Hein? O que vocês acham? É Com a possível experiência e controlar? cargo de liderança que eu tive, é complicado, professor. É Não muito plenamente, difícil. não efetivamente. Então, vamos lá. Controlar é monitorar, controlar é acompanhar, controlar é ficar em cima, controlar é averiguar se aquilo que foi planejado está sendo executado ou não. Certo? Isso é controle. Isso é controle. Fiscalizar. Tudo bem, Ivan. Controlar é fiscalizar, acompanhar, monitorar, averiguar, ficar em cima. Né? Tem muita E aí, gente que se perde, professor. Não. Desculpa. Não, tem muita gente que se perde justamente nesse momento da direção, liderança e do controle. Que aí acaba meio que ou não conseguindo, não tendo perfil, não tendo, às vezes, a maturidade necessária, ou confundindo o profissional e arrebenta tudo. Na verdade, quando você ocupa um cargo de gerente, né, você tem que ter muito controle. Né? O gerente tem que ficar em cima, senão a coisa diz... Tudo que é planejado acontece, pessoal? Tudo que é planejado... Não, né? Não acontece. Então, você tem que monitorar. Né? Quando você fala em planejamento financeiro, que é o tema do nosso bimestre, né, pelo menos o NPC 1, quando você fala em planejamento financeiro, você acha que está falando de qual dos quatro? É planejar, organizar, dirigir
ou controlar? Eu diria que é os 4, professor, ao mesmo tempo. Os 4. São os 4, mas eu diria que tem 2 que são mais relevantes. Qual desses 4, quais são os Planejar 2? E controlar? Exatamente, Alexandre. Tá? Planejar, porque é um planejamento financeiro. Então, você vai estabelecer metas, certo? A organização existe, né? A direção existe, mas o mais, eu diria, que tem uma força maior é o planejamento, é o planejar e o controlar, né? O objetivo do planejamento financeiro, basicamente, é controle. Você tem que controlar para saber se está dentro do orçamento ou não, correto? Então, acho que isso é a base, né, do nosso planejamento. Bora continuar onde nós paramos, né? Então, vamos lá. Próximo slide, nós temos o seguinte. Funções administrativas. Quem é que pode ler esse slide, por favor? Quem pode ler esse slide, por favor? Um de cada vez. Quem é que pode ler esse slide? Alô? Posso? Pode ler. Leia para a gente. Vamos lá. Planejamento. Funções administrativas, no caso, né? Planejamento, pensar antecipadamente nos objetivos e decidir pelas ações apropriadas para atingir esses objetivos. Tá, obrigado. É o slide todo, professor? Todo slide. Pode ler organização. Perfeito. Organização. Definição da estrutura organizacional com alocação dos recursos e estabelecimento das relações de hierarquia, subordinação, autoridade e responsabilidade. Tá, obrigado. Então, o planejamento, ele é o pensar antecipadamente. O planejamento tem a ver com estabelecimento de metas. Quando você está estabelecendo metas, você está fazendo um planejamento, ok? Organização tem a ver com estrutura organizacional, tem a ver com a alocação dos recursos, tá? Autoridade, responsabilidade. Vamos lá para o próximo slide. Direção e controle. Quem é que pode ler para a gente? A direção é utilizar os recursos sob sua responsabilidade de forma eficiente para se atingir os objetivos. O controle é medir e comparar os resultados obtidos com os previstos no planejamento, possibilitando a avaliação de desempenho e a correção dos desvios. Ok, obrigado, Alexandre. Então, olha lá, direção, ele tem a ver com a utilização dos recursos. Então, a partir do momento que você estabelece metas dentro do planejamento, então, dirigir é direcionar os recursos com responsabilidade, de forma que você possa ter o resultado, atingir os objetivos. E o controle, ele tem a ver com quando você mede e quando você compara o resultado, né? Aquilo que foi planejado, aquilo que foi orçado e aquilo que foi realizado. Quando você faz esse controle, você tem aqui o que nós chamamos de avaliação de desempenho. Né? O que é avaliação de desempenho? O que é, pessoal, avaliação de desempenho? O que é? O que é avaliação de desempenho? É verificar, professor, como, vamos supor, a empresa reagiu em determinado período do tempo. Não, isso mesmo, é isso mesmo. Mas quando você faz isso... Comparativo, né? Exatamente, você faz um comparativo, né? O que é avaliação do desempenho? Você vai dizer o seguinte, olha, a nossa meta era vender 100 mil reais, mas nós vendemos 70 mil. Então,
o que é avaliação de desempenho? Nós atingimos 70% da nossa meta. Então, você agora, consegue... Oi, diga. Então, só trazer uma experiência aqui. É porque eu participei de 2 inaugurações como se fossem empresas novas, né? Do grupo do Engenho Dedé. E justamente por não ter esse comparativo, por começar, entre aspas, do zero, né? Não ter esse comparativo, estabelecer essas metas e avaliar esse desempenho era bem complicado. Puta, o engenho do Dedé, o engenho do Dedé saiu, né? Do shopping, né? Não tô sabendo. Daqui do Boulevard, não. Permanece. Não saiu? Ou ele saiu, ou ele... Ele saiu de Minas e saiu de Fortaleza. Lá eles saíram. É porque eu vi uma nota do Mauro Bona de que o engenho do Dedé tinha saído, a não ser que ele tenha pegado uma loja menor, mas pelo papo que eu ouvi falar nessa notinha, e é muito boa a comida lá, acho uma delícia lá, muito bom. Já comeram lá ou não? É bom. Então, vou procurar saber que ele responde já. Pessoal, é o seguinte, a avaliação de desempenho, ele é muito importante para saber se a empresa está indo bem ou não. Ok? E quando eu falo, eu vou agora falar da nossa realidade. Quando eu falo avaliação de desempenho, especificamente na nossa matéria, na nossa disciplina, eu nem me importo com nota. A avaliação de desempenho, para mim, é o quantitativo de alunos que participam na aula. Tá? A avaliação de desempenho, para mim, é o quantitativo de alunos que faltaram na aula, mas que assistiram a aula gravada. A avaliação de desempenho para mim, a participação na aula. Aluno que participa mais, que participa menos, tá? Então, isso aí é avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é se o aluno baixou o material, se está assistindo os vídeos, se está acompanhando, tá ok? Por quê? Porque isso aqui é uma teoria minha, tá? É uma teoria. Se o aluno se dedica nos estudos, muito provavelmente ele vai ter um resultado melhor. Correto? Então, o meu foco aqui é muito mais no processo do que no resultado. Certo? Porque o aluno que sabe, a nota vem como uma consequência, como resultado. Certo? Tudo bem? Se fosse uma empresa, digamos que aqui fosse uma empresa, a avaliação de desempenho é o quê? Resultado financeiro. Se aquela filial está tendo lucro ou prejuízo. Se está tendo rentabilidade ou não. Né? Se eu sou um gerente de vendas, eu quero saber se o vendedor está batendo a meta ou não. Se ele não estiver batendo a meta, provavelmente a minha filial não vai bater a meta. E se a filial não bate a meta, o diretor depois vai cair em cima de mim cobrando, entendeu? Então, quando a gente fala em avaliação de desempenho, a gente está falando de números. Isso se a gente estivesse falando numa empresa, certo? Como nós estamos na academia, tá? Para mim, avaliação de desempenho não é nota, certo? Para mim, avaliação de desempenho é a dedicação do aluno. Eu estou batendo nessa tecla porque eu acredito muito nisso, ok? Eu acho que tem uma correlação muito grande entre treino e resultado, entre estudo e aprendizado, certo? O aprendizado não acontece por acaso, ok? Então, eu acredito muito nisso, tá? Por isso que inclusive, eu vou ver se esse semestre eu monitoro mais, né? Acompanhe mais os alunos. Eu fiz isso no semestre passado, muito no início, né? Toda vez que um aluno não participava, eu mandava um e-mail. Mas a maioria dos alunos, não sei se ele lia os e-mails. Vocês liam os e-mails que eu mandava para vocês? Ou não?
Eu tenho costume, professor, de sempre verificar meu e-mail, mas eu não sei se a turma tem esse costume. Eu, pelo menos, eu faço. Lhe respondi, pelo menos. Não, eu lembro que o Bruno, uma vez, ele até me respondeu, passou por uma crise violenta, passou por umas dificuldades. O Bruno passou por umas... Segredo. Professor, boa noite, oi, professor. Diga. Você está me ouvindo? Está me ouvindo agora? Sim, Marcelene, tudo bem? Eu estava com problema de áudio. Aí agora eu rede o celular que se tornou melhor. Mas eu visualizo todos os seus e-mails, sim. Visualizo, eu só não respondo, mas eu visualizo tudo. Pois é, então. E aí chegou uma hora que eu parei de mandar e-mail porque os alunos não respondiam, né? Ok? Mas assim, eu tenho um carinho muito grande por vocês, né? E eu bato muito na tecla porque eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nesse princípio, né? Que o aprendizado é um resultado da dedicação do aluno. Quanto mais o aluno estuda, mais ele aprende. Então, alguns alunos na Fibra estão aproveitando muito bem as oportunidades. E outros estão apenas passando e vão receber um pedaço de papel. Se bem que tem alunos que não precisam, né? Ele só quer um pedaço de papel mesmo, entendeu? Não, paciência, cada um tem os seus objetivos, mas eu acredito e espero que o foco de vocês não seja a nota, mas que seja realmente o aprendizado. O conhecimento é que vai fazer a diferença. Ok? A gente é bom, só está vivendo um momento complicado. Mas tá a gente certo. É bom. Vamos lá. Então, o planejamento, quem é que pode ler? Marcelene, você consegue ler esse slide, Marcelene? Sim, professor. Então, leia. Planejamento é um processo permanente, contínuo, sistêmico e interativo, voltado para o futuro, visando a tomada de decisões. Ok, obrigado. Então, o planejamento é algo que é constante na nossa vida, né? Na vida das empresas. Ok? Não é porque você planejou uma vez que você não vai planejar mais, né? Porque as circunstâncias mudam, né? Os fatores externos são muito voláteis, né? Ninguém esperava, por exemplo, que nós íamos ter uma crise econômica, sanitária, mundial, né? Okay? Então, você tem que estar sempre se reinventando. Então, o planejamento, ele é contínuo, ele é sistêmico, quer dizer que ele envolve toda a empresa, né? Ele é sistêmico da ideia de conjunto, né? Da ideia de global, sistêmico. E por ser sistêmico, ele é interativo, ele interage em todos os departamentos. Né? O planejamento interage no marketing, interage nos custos fixos, variáveis, nos materiais, né? Na produção. Então, o planejamento envolve todos esses elementos. O planejamento, ele está voltado para o futuro, né? Porque você estabelece metas, objetivos. E o planejamento, ele tem um objetivo muito grande, que ele deve ser usado para tomar decisões. Né? A partir do momento que você monitora, acompanha, você analisa, avalia os resultados, né, daquilo que foi alcançado, você toma as devidas decisões, correto? Muito bem. O que mais? Finalidade de. Quem é que pode ler? Uma outra pessoa para ler, por favor. Professor, antes que alguém leia aí, a questão do planejamento voltado para a questão do holístico para o futuro, mas sempre também com um pezinho no presente, analisando a atual conjectura. Né? Claro, questão, a depender da situação das commodities, a situação atual, por exemplo, nossa, que é a crise elétrica que está se avizinhando aí. Então, você tem que estar atento a isso tudo. Com certeza, Bruno, com certeza. Então, o planejamento, ele tem que analisar o cenário externo e o cenário interno. Né? Hoje, por exemplo, muitos países
estão se preocupando muito com a questão ambiental. E o Brasil já está sofrendo com isso. Por quê? Porque já tem redes de supermercados na Europa que não estão mais aceitando produtos brasileiros, porque o Brasil está dando um péssimo exemplo lá fora, né? Com a questão do desmatamento, o meio ambiente, enfim, o Brasil está com uma imagem péssima lá fora, horrível, E a horrível, própria péssima. matriz energética, a questão do combustível, a gente tinha tudo como ser referência. Porque a gente está na frente na questão do etanol, que é muito mais limpo do que esses carros elétricos, essa questão, por conta das termo-usinas e tal. Na verdade, Bruno, eu acho que o Brasil explora muito pouco, por exemplo, a energia solar, né? Também. Aqui no norte tem sol o ano inteiro, e a gente usa... Vento. E o vento, a energia eólica, né, Ceará produz horrores lá, pelo menos o mínimo, né? Mas infelizmente o meio ambiente falta não... de planejamento. Né? Infelizmente, falta de planejamento. O Brasil, ele é considerado o celeiro do mundo. Né? O Brasil é considerado... Cara, a Amazônia, cara, é o pulmão do mundo. Então, a gente deveria ter um planejamento estratégico no longo prazo, ver quais são a vocação do Brasil. Se bem que o Brasil está indo muito bem no agronegócio, né? Porque a vocação do Brasil é o agronegócio, né? Bom, vamos continuar então, vamos lá. Então, o que a gente viu, que o planejamento, ele tem a finalidade de selecionar entre várias alternativas um curso de ação. Né? Quando você faz um bom planejamento, você tem várias alternativas, aí você consegue selecionar a melhor, né? Melhor ou a menos pior, né? Dependendo do caso. Alocar eficientemente os recursos, nós já vimos isso, né? Recursos humanos, materiais e financeiros. A nossa matéria vai trabalhar muito com os recursos financeiros e coordenar atividades para a realização dos propósitos desejados. Tá? Planejamento são decisões no presente com vistas à consecução de objetivos específicos no futuro. Então, o que é um planejamento? Você olha para o futuro, estabelece metas, mas você toma a decisão aqui, no presente, né? O que você quer atingir. Então, quando você fala em planejamento, você está falando em o quê? O que nós queremos? Quais são as nossas metas? Quando se pretende atingir esses resultados? Aonde? Importante. Quem será o responsável por essa ação? Quanto vai custar? Né? Então, quando você faz essas perguntas, você está, na verdade, fazendo um planejamento. Ok? E o planejamento, o orçamento, o planejamento pode ser de curto ou longo prazo. Quando a gente fala em planejamento estratégico, quando a gente fala em estratégia, a gente está falando de curto, médio ou longo prazo? Quando a gente fala de estratégia. Estratégico eu entendo como longo prazo. Estratégia a longo prazo. É longo prazo. Estratégia a longo prazo. Tá? Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês, como é que você se vê daqui 20 anos? Alguém já pensou sobre isso? Eu vou estar no interiorzinho de boa, pessoa, se Deus quiser. O que, Bruno? Como é que é? Vou estar numa casinha no interior, no meio do mato, deitado na minha rede uma hora dessa. Muito bem. Então, o Bruno já tem um planejamento de longo prazo. E os demais já tem? Eu quero estar com uma vida estabilizada, professora. Professor passar em concurso público. Aham. Legal, Marcilene. Beleza. Agora, Marcilene, o que é, Marcilene, ter estabilidade financeira? Tem que ser uma coisa mais específica. Estabilidade financeira é muito vago. Você quer estar ganhando quanto por mês? Professor, o que dê para me manter, né? Também não quero ficar rica, né? Sim, mas qual o problema de ficar rica? Tem algum problema de ficar rico? Não tem nenhum problema, mas...
Marcelene, os parentes vão te encher o saco. Esse que é o problema. Mas, pessoal, quando vocês falam em estabilidade financeira, tem que ter um número. Né? Eu quero ganhar 10 mil reais por mês. Tá bom para você? Professor, 10 mil? 5 mil já tá bom para mim. Ok. 5 mil. Eu gostaria nessa faixa de 12 a 15. Alexandre, 12 a 15. Beleza. Se eu conseguisse passar no concurso de auditor fiscal que paga 30 mil, para mim também estaria ótimo já. Olha, auditor fiscal é eu tenho olho. Eu viso essa profissão. Parabéns. Ei, Alexandre, parabéns. Tem um ditado que diz o seguinte: a gente nunca vai atingir mais alto daquilo que a gente deseja. Tá? Então, tem que mirar lá em cima mesmo. Ok? Muito bem. E os demais? Bruno, quanto é bom para ti? Marcelene disse 5 mil. Para ti, o Alexandre quer de 12 a 15. Quanto você quer ganhar por mês, Bruno? Quanto é que tá bom? 7 mil me resolve bastante coisa. 7 mil, né? Legal, beleza. Muito bem, então esse é um objetivo. Agora, é possível chegar lá? Sim ou não? É possível, professor. A gente estudar, a gente trabalhar, se formar, melhorar nossa graduação, mestrado, doutorado, experiências, e trabalhar nos lugares certos garante uma coisa. Se fizer concurso público também na área específica, com a experiência já adquirida, dá para conseguir algo do gênero. É isso aí, Alexandre. Isso fugindo da área de empreendedorismo, claro. A gente consegue sim, tá? Só que o que acontece? Nós temos que, além de nós estabelecermos as nossas metas, correr atrás, né? É o que você acabou de falar, precisamos estudar, trabalhar, ficar... a camisa aqui. Ninguém lembrou desse detalhe. Pois é, mas eu falei, tu tem que ter mestrado, tem que ter doutorado, tem que ter experiência na área, tu tem que ralar mesmo, bicho. Tu não vai chegar a pegar 12 mil, sei lá, só com o ensino médio da vida, a não ser que tu passe num puta concurso público da vida. É isso aí. Ok, beleza. Bora continuar então a nossa discussão, né? Aí nós temos aqui planos. O que é um plano? Um plano é a expressão formal do planejamento. O planejamento é o ato de você pensar antes de agir, né? Então, você faz um planejamento e você escreve o planejamento num documento. Então, você tem um plano, né? Um plano, plano de marketing, né? Por exemplo, vocês têm no início da nossa plataforma o plano de ensino. É aquilo que eu planejei e coloquei no papel, é plano de ensino. Começa a achar que cada história agora, no muito, vai ter um papo extra com os companions, tá ligado? E... Eu não entendi. Fala de novo aí, Alexandre. O que é que você falou? Não, professor, meu microfone captou o áudio errado aqui. É outra coisa, é? Pois é, eu não tinha entendido direito. Então, quando você pega o planejamento e você coloca no documento, detalhamento dos objetivos, você tem o que nós chamamos de plano, né? Nós vamos fazer um plano de vendas, um plano de produção, é isso que a gente vai trabalhar, ok? Então, o que é um orçamento? Quem é que pode ler para a gente aqui? O que é um orçamento? O que é um orçamento? Orçamento é a expressão monetária dos planos, né, elaborados para o período subsequente, em geral 12 meses, que é o curto prazo. Isso. Então, o orçamento na verdade, o planejamento financeiro é uma expressão monetária dos planos, geralmente no período de 12 meses, ok? Curto prazo. Então, nós temos aqui orçamento de vendas, orçamento de produção, é o que a gente vai trabalhar a partir da semana que vem, tá? Professor? Por refletir... Oi, fale. Orçar, nesse período que a inflação tá complicada,
para a CPF está difícil. As empresas estão passando pela mesma dificuldade, professor? Olha, eu assisti uma palestra, eu acho que foi do presidente da Xiaomi, aquela empresa chinesa. Tá? E ele falou assim, olha, nessa crise que nós estamos vivendo, né, o nosso planejamento é sobreviver. O pessoal fala assim, a gente não quer nem ter lucro, o que a gente quer é sobreviver. Então, eu acho que tem muita empresa assim, viu, Bruno? Que só o fato da empresa estar sobrevivendo, os caras estão agradecendo a Deus, cara. E sobreviver. Não é fácil, não. A gente tá numa... Tem muita empresa que quebrou, né? Eu vi uma vez um número, aí uma vez, eu nem lembro, eu não vou chutar para ser leviano com vocês, mas se vocês pesquisarem na internet, pesquisa na internet, quantas empresas quebraram nessa... Cara, foram milhões de empresas, cara, não foi pouca coisa, não. E tem muita empresa de médio porte que quebrou, não foi só pequena empresa. Em compensação, tem empresa que não somente sobreviveu, mas tem empresa que deu uma guinada, né? Amazon. A Amazon. Pelo amor de Deus. Ó, uma outra empresa que ficou bilionária é essa Zoom, que trabalha com videoconferência. Por que será? Esses caras ganharam muito dinheiro, tanto dinheiro que o Google... Né, eu acho que as empresas funerárias também. Hã? Pois é. Então, né? Comentário mórbido, porém, enfim. Pois é uma notícia triste, né? Mas, por exemplo, olha, vamos lá. Quem é que está ganhando bilhões? É a indústria farmacêutica, né? As maiores indústrias farmacêuticas que produzem a IFA, que é o ingrediente farmacêutico ativo, quais são os países que mais fabricam? Ok, quais são os países que mais fabricam a IFA? China e Índia? Pelo menos a China e a Índia. Agora, veja só. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que eles estão colhendo os frutos hoje? Por quê? Investimento, planejamento e tecnologia. Porque eles se planejaram. A China lá atrás, ela se planejou. A Índia, a China que construiu aquele laboratório, uau, monstro, para justamente antever espaço e planejamento. Pois é, mas aqui no Brasil teve planejamento também. Foi planejado negar a Pfizer várias vezes. Mas olha, Alexandre, aqui no Brasil... pessoal, eu vi numa dessas reportagens que o Brasil, lá atrás, ela planejou uma indústria para produzir a IFA. Só que, infelizmente, a corrupção não permitiu, né? Ficou só no papel. Mas a gente tinha dentro do planejamento... E a gente tem o Butantan, né, gente? A gente tem lá do Rio de Janeiro também, qual é a outra? A Fiocruz. Fiocruz. Pois agora o Instituto Butantan está desenvolvendo uma vacina genuinamente nacional e eles vão produzir a IFA também aqui no Brasil. Mas se tivesse planejado há 5 anos atrás e nós tivéssemos a indústria, cara, o Brasil ia bamboar de ganhar dinheiro. Ia ser China, Índia e Brasil. Já pensou? A gente ia fornecer vacina para toda a América Latina, meu amigo. Entendeu? A gente tem expertise, né, em vacinação. Exatamente. A gente tem expertise. Então, quer dizer... Se bobear, a gente no Brasil ainda fazia com Zé Gotinha ainda. Já pensou? Tá? Então, quer dizer, nós tínhamos a faca e o queijo na mão e não aproveitamos a oportunidade. Tinha a faca e o queijo estava quebrada. A gente ficou com... Ai, pois vamos lá. Complicado, né? As eleições estão chegando já, né, professor? Só para repensar isso. Pessoal, deixa eu interromper aqui. Eu vou fazer uma chamada que é um controle meu, tá? Tudo bem? Beleza, vou pegar aqui uma frequência. Informando
Informando que o Alan está no trabalho, né, que ele é militar, está trabalhando, e que o Rômulo, ele está sem note ainda, professor. Ele está indo para o presencial, porque ele está sem note. Poxa vida, que coisa. Só um minutinho aqui que eu vou fazer a chamada, tá? Só um minuto, por favor. Gente, eu não estou com horário de aula aberto de amanhã. No presencial vai ser o senhor mesmo, professor? Sou eu. Amanhã? Beleza. Bom, então quem está aqui com a gente é o Alexandre, o Bruno, quem mais? Deixa eu ver aqui na frequência. Gabriel, Ídida, Ivan, Marcilene e Matheus. Mais alguém? A Vanessa Vasconcelos, não sei se foi falado. Vanessa? É, Vanessa Vasconcelos. Ela entrou e saiu, foi? Não, ela tá aqui. Dá um oi aí, Vanessa. Oi, Vanessa. Por que não... Ah, tá, apareceu agora, desculpa. Ela tá embaixo do professor Centro Universitário. É verdade, Vanessa. É Vasconcelos. Tem a Vanessa Vasconcelos e a Suela. Vanessa é a Vasconcelos que está com a gente, né? Isso. Ok. Pessoal, então amanhã, quem puder vai, quem não puder, a gente faz aqui pelo ambiente mesmo. Tá bom? O senhor vai presencial, professor, amanhã? Eu vou no presencial, Alexandre. Beleza. Ok? Então tá, mas assim, o conteúdo vai ser o mesmo, né? Quem tiver em casa vai ver o mesmo conteúdo. Ok? Ok, senhor. Tá? Obrigado pela aula, professor. Foi muito bom rever. Obrigado. Valeu. Pessoal, então, boa noite para vocês. Uma boa aula para vocês depois, né? E sucesso, né? Incentiva o pessoal a participar mais. Alexandre, você que é o grande líder, Alexandre e Bruno. Já não sou mais, professor. Essa bola já não é mais minha. Eu não estou falando de representante, eu estou falando de liderança. Quem tem liderança. Eu já quero explodir já. Eu não quero mais essa vaga, não. Quem é o representante agora da sala? Formal é o Rômulo, ainda. Mas vai ser deposto, já. Quem vai ser? Vai ser você ou o Bruno? Não, já tive minha cota. É? Acho que a gente vai sofrer um golpezinho de Estado aí, talvez o Adler assuma. Eita, caramba. Mas quem é que vocês vão colocar? Golpe de Estado, não. Eita. Quem é que vai ser? A gente vai verificar no decorrer da semana. Assim que eles disserem que já pode decidir, a gente vai verificar. Abre para votação. Tá bom, então tá. Pessoal, boa noite para vocês. Boa noite, até amanhã, boa então. noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, galera. Boa noite, galera. Boa noite, professor. Boa noite, galera. Bora com tudo, hein? Bora com tudo.